E aí galera rocheda, beleza? Essa semana vamos ter o lançamento do jogo Assassin's Creed Mirage. E hoje, essa semana, né, a gente vai fazer um vídeo falando sobre o contexto histórico sobre Assassin's Creed Mirage, né, em que momento da história e que local do mundo é que vai ser ambientado esse jogo, mais esse jogo aí dessa grande franquia de jogos de stealth, de RPG de ação e etc. Então vamos falar sobre o contexto histórico de Assassin's Creed Mirage. Bom, em Assassin's Creed você vai jogar com Basim ibn Ishaq. O jogo vai acontecer em Bagdá 20 anos antes dos eventos de Assassin's Creed Valhalla, no ano de 861 depois de Cristo. Esse é um jogo que promete ser uma volta às origens do Assassin's Creed, tanto que ele traz um cenário bem parecido com o do primeiro Assassin's Creed, né, que foi ali em Jerusalém, mas aqui ele traz um outro contexto histórico ligado com a ascensão islâmica, no período da Era de Ouro do Islã. Esse período aconteceu do século 8 ao século 9 e foi um período de grande prosperidade no mundo muçulmano. Houveram grandes conquistas na cultura, na economia, na literatura, na ciência e etc. Esse período ele vai começar durante o reinado do quinto califa abássida, chamado Harun al-Rashid, e com a inauguração do Bait al-Hikmah, ou Casa da Sabedoria, em Bagdá. Essa Casa da Sabedoria era um local onde grandes estudiosos e grandes pensadores de todo o mundo islâmico e até de locais próximos se reuniam para fazer grandes descobertas científicas, grandes debates e etc. E foi após a criação desse espaço que surgiu a grande era de ouro islâmica. Isso aconteceu durante um califado, né, o califado abássida, e o califado, que o termo califa significa sucessor em árabe, basicamente é uma dinastia. É um reinado onde os líderes de estado são definidos aí ou de geração em geração ou através de apontamentos. O atual califa ele nomeia o seu sucessor, né, que vai sucedê-lo após a sua morte. Os jogos de Assassin's Creed normalmente acontecem durante um grande evento, né? Por exemplo, Assassin's Creed Unity acontece na Revolução Francesa, o Assassin's Creed 3 acontece durante a Revolução Americana e por aí vai. O caso do Assassin's Creed Mirage, o evento em questão é um evento histórico conhecido como Anarquia em Samarra, que aconteceu ali entre os anos 861 e 870 e que durante esse curto período de tempo, o califado teve 4 governantes. Sim, o mundo do califado abássida, o mundo dominado pelos abássidas, foi governado por 4 pessoas diferentes. Então vamos contar um pouco sobre esse período histórico de onde vai acontecer o Assassin's Creed Mirage. Bom, durante grande parte do califado abássida, a capital desse império era Bagdá. Porém, durante um curto período de tempo, que compreende ali entre 836 a 892, a capital do califado abássida foi a cidade de Samarra. Samarra, que inclusive é uma cidade que existe até hoje e que está localizada ali a 125 quilômetros ao norte de Bagdá e que é uma das cidades que mantém a sua planta desde aquela época. É uma das cidades mais bem preservadas do mundo islâmico e é até bom porque se a galera quiser conhecer os cenários do jogo, se bem que o Iraque não é um país lá muito seguro, mas se alguém tiver interesse em conhecer os cenários do jogo, pode dar uma passada lá em Samarra, né? Porque tá tudo lá, ou quase tudo, né? Deve ter dado uma grande mudada devido à modernização e etc. Mas muita coisa que tem no jogo é possível de ser vista lá em Samarra, lá em loco. A anarquia vai começar no ano de 861, com o assassinato do Al-Mutawakkil
pela sua guarda pessoal, né, pelos seus próprios soldados. E aí no lugar dele veio o primeiro dos 4 califas, que foi o Al-Mutansi, e pouco tempo depois dele assumir, né, mais precisamente 6 meses depois dele assumir, ele morreu. Sim, 6 meses depois ele morreu e ele foi envenenado. Presumivelmente foi envenenado também pelos líderes militares que não viam o seu governo com bons olhos. Logo depois veio o Al-Musta'in, né, que é o segundo califa. Porém, dentro das forças militares, você tinha pessoas que eram a favor do Al-Musta'in e pessoas que eram contra o Al-Musta'in. Isso fez com que houvesse uma cisão dentro do exército dos Abássidas e, consequentemente, as tropas a favor do Al-Musta'in, eles ajudaram ele a fugir para Bagdá, porque a outra parte, a outra galera ali do exército dele queria, obviamente, fazer o mesmo que fizeram com o seu sucessor. Sua fuga vai acontecer no ano de 865 e durante esse período as tropas do exército que permaneceu em Samarra, eles acabaram proclamando um novo califa, no caso o terceiro califa, o Al-Mu'taz. E aí o Al-Musta'in, ele reuniu seus exércitos, ele juntou a sua galera para invadir Samarra. Eles fizeram um cerco conhecido como a Quinta Fitna e que também ficou conhecida como a Guerra Civil Abássida. Aí de um lado você tinha o Al-Musta'in querendo recuperar o seu poder, do outro o Al-Mu'taz, que queria permanecer no poder junto com a parte do exército que o apoiava. E além desses você tinha também o favorito do povo islâmico e do povo brasileiro e do povo do mundo todo, que é o Al-Musa. E aí rolou a guerra, né, entre as tropas abássidas, que acabou com a vitória do Al-Mu'taz, o que tinha entrado por último, é o terceiro califa a entrar. O Al-Musta'in, ele foi capturado, ele foi exilado e posteriormente executado. E o Al-Mu'taz ficou como o novo califa do Império Abássida. E aí o Al-Mu'taz, ele podia ter governado durante muito tempo o Império Abássida, porém ele não tinha percebido o que aconteceu com seus antecessores, porque os seus antecessores, eles foram tirados do poder justamente por conflitos com o exército, conflitos com os militares. E aí o Al-Mu'taz resolveu fazer a mesma coisa. Ele decidiu tirar os militares da sua administração e deixar sua administração focada apenas em civis, políticos e pessoas próximas do Al-Mu'taz. E isso não agradou os militares, e aí o que é que aconteceu? No ano de 869, ele foi deposto pelos militares e também foi assassinado, foi eliminado. Posteriormente veio o quarto califa, né, o Al-Mu'tadi, só que o Al-Mu'tadi tentou fazer a mesma coisa que o Al-Mu'taz. Ele tentou dar mais poder para o califado, mais poder para os califas e consequentemente acabou sendo assassinado no ano de 870. As coisas só se acalmaram com a ascensão do Al-Mutamid, porque o Al-Mutamid, ele era irmão do vizir Al-Muwaffaq, e o Al-Muwaffaq, ele tinha uma relação muito próxima com os militares, principalmente com a facção de Musa ibn Buga. Graças a esse arrumado, né, de um califa que tem um irmão que é próximo dos militares, é que acabou terminando a anarquia de Samarra. E o Al-Mu'tadi acabou se estabelecendo como o califa abássida. Porém, apesar do califado abássida ter se recuperado desse período de instabilidade, a anarquia em Samarra acabou mostrando para várias pessoas, acabou mostrando para a população e para dissidentes em geral a fragilidade do califado, o que acabou redundando em guerras secessionistas e movimentos de separação de partes do califado abássida e acabou gerando muita instabilidade na região e derrubou com o prestígio dos califas. Provavelmente em Assassin's Creed Mirage a gente vai ter a oportunidade de se encontrar com algum ou com alguns desses califas,
que é comum nas histórias do Assassin's Creed, né? O personagem principal se encontrar com figuras históricas do tempo onde ele está localizado. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o contexto histórico de Assassin's Creed Mirage. O que é que você achou desse vídeo? Que outro grande momento histórico o Assassin's Creed podia trazer, tirando os que ele já trouxe, né? As Cruzadas, o Renascimento, a Era dos Piratas, né? Que outro período eles podiam trazer, né? Será que eles poderiam trazer algum momento interessante da história do Brasil? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!